Olá pessoal, vamos a mais uma questão avançada de ordem de grandeza. E essa questão agora é uma questão de importância realmente fundamental para o nosso entendimento físico do mundo onde vivemos e também historicamente muito importante. E eu vou ler o texto aqui e comentar algumas coisas adicionais. Então a pergunta é a seguinte: então você já deve ter aprendido, já deve ter escutado em muitos lugares que tudo ao nosso redor, eu, você, né, a mesa, o ar, tudo ao nosso redor é composto de átomos e moléculas, que são pequenos tijolinhos minúsculos de matéria que compõem tudo. Mas a gente não consegue enxergar esses objetos, certo? Eles são extremamente pequenos. Você já se perguntou qual é o tamanho de um átomo ou de uma molécula? Na verdade, eles são tão pequenos que não dá nem para enxergar nem com um microscópio. Se você pegar um microscópio desses que você consegue botar o olho, você pode ver uma bactéria, você pode ver uma célula, mas nem sombra de um átomo ou de uma molécula. Então, a primeira pessoa na história que estimou a ordem de grandeza do tamanho de uma molécula, muito antes de ser confirmado mais diretamente, foi um cientista e diplomata americano Benjamin Franklin, que é famoso por muitas outras coisas, mas em particular, em 1765, ele observou quase que de passagem. Ele estava passeando na beira de um lago e por acaso estava com um pouco de azeite no bolso, um frasquinho com um pequeno de azeite, e ele resolveu derramar o azeite na água e ver o que acontecia. Curiosidade. E quando derramou esse frasco, que tinha mais ou menos uma colher de chá de azeite, ou 5 mililitros, como a gente viu no exercício anterior, ele notou que esse óleo, em um frasco tão pequenininho, se expandia para uma área enorme da água. O óleo fica na superfície e aumentando essa mancha de óleo, de azeite, para a superfície até cobrir uma área de 2.000 metros quadrados, mais ou menos. De novo, esses números são estimativas, não são números exatos, mas nós estamos querendo estimar uma ordem de grandeza. Então, tanto faz. O que o Franklin então pensou foi o seguinte: à medida que o óleo vai se espalhando, a camada vai ficando cada vez mais fina e chega uma hora que você tem só uma molécula de óleo de espessura. Então, se essa extensão de 2.000 metros quadrados você só tem uma molécula de óleo de espessura, o Franklin então pôde estimar a ordem de grandeza do tamanho dessa molécula. Será que você também consegue? Então vamos pausar agora e boa sorte para resolver então esse problema. Temos que nós queremos só uma ordem de grandeza, não um valor exato necessariamente. Muito bem, então para resolver esse problema, a solução passa por notar que o volume do óleo no frasco ou no lago não muda. Se antes nós temos um frasco com 5 mililitros de azeite de óleo, depois você tem que ter os mesmos 5 mililitros. O volume de óleo não muda, porque não tem nenhum óleo novo aparecendo e nem óleo desaparecendo. Então você tem uma enorme superfície do lago de 2.000 metros quadrados, uma pequena espessura, vamos chamar essa espessura de D. Essa espessura D tem que ser tal que o volume continua sendo 5 mililitros. Então, qual será o valor dessa espessura D? É o que nós queremos estimar. Bom, esses números, como eu falei, tanto 5 mililitros como 2.000 metros quadrados, são estimativas, mas se a gente usar esses números, vai chegar na ordem de grandeza correta. Então, vamos fazer a conta. Então, 5 mililitros, quantos metros, como a gente quer essa espessura em metros, vamos primeiro descobrir qual é o volume em metros cúbicos. 5 mililitros, a gente já deve ter feito vários exercícios, né? 1.000 litros são 1 metro cúbico, então 1 litro é 1 milésimo de metro cúbico, 1 mililitro é 1 milésimo de 1 litro. Então isso é 5 vezes 10 a menos 3 litros, que é 5 vezes 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3
metros cúbicos, que é 5 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Então, esse é o volume do óleo que estava no frasco e também é o volume da camada de óleo no lago. Agora, esse volume também tem que ser igual à área vezes D, que é 2000 vezes D, 2000 metros cúbicos vezes D, 2000 D metros cúbicos. Então, como isso é igual, então 2D vezes 10 ao cubo metros cúbicos. Vamos colocar melhor assim. 2, para ser mais correto, vamos colocar 2 vezes 10 ao cubo metros quadrados, que é a área, vezes D, já que eu ainda não disse qual é a unidade do D. Então é melhor deixar o D de fora aqui. Vou até, então, só para corrigir aqui, perdão, como o 2000 está em metros quadrados, mas você repara que o D eu ainda não dei uma unidade para ele. Então o D pode estar em qualquer unidade que você quiser, então deixar ele de fora aqui por enquanto. E este volume, então, que é a área vezes o D, tem que ser igual ao que está aqui. 5 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Repara que aqui o metro quadrado vai cortar dois desses expoentes aqui do metro cúbico. Metro cúbico é 1 metro quadrado vezes outro metro. Então aqui vai sobrar metro. Isso então vai nos dar o D em metros. Então o nosso D, essa espessura, está dando 5 vezes 10 a menos 6. E eu tenho que dividir isso por 2 vezes 10 ao cubo. Dividindo os dois lados aqui, né? Eu dividi por 2 vezes 10 ao cubo dos dois lados dessa equação para isolar esse D. Então aqui sumiu, dá 1. E do outro lado eu tenho então D igual a essa fração aqui. Então resolvendo essa fração, 5 dividido por 2 vai dar 2,5. E dividindo 10 a menos 6 por 10 a menos 3, eu tenho 10 a menos 9. E aqui está em metros já, né? Então 10 a menos 9 metros. Então, portanto, a ordem de grandeza, de novo, esse valor aí estimado, o que é importante aqui é a ordem de grandeza, como esse aqui está ligeiramente abaixo de 3,16, vamos dizer que a ordem de grandeza é 10 a menos 9 metros. E hoje em dia, por métodos muito mais sofisticados, a gente é capaz, sim, de inclusive enxergar moléculas com microscópios mais sofisticados, e esse de fato é o tamanho típico de uma molécula, como uma molécula de óleo e muitas outras. Então, palmas para o Benjamin Franklin, que conseguiu fazer isso 200 anos atrás, ou 250 anos atrás, e palmas para você também, se você conseguiu resolver esse exercício.